Nós vamos ler 2 versículos apenas, tá bom? E os irmãos só acompanhem na sua Bíblia, por favor. Vou ler o versículo de número 2 do capítulo 3 e o versículo de número 17. Diz assim o 2: Ouvi, Senhor, tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 17: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Bem, meus irmãos, sente por um minuto, só uma reflexão. Meus irmãos, o Abacuque, o profeta Abacuque, ele era um profeta que ele vislumbrou algumas transições de reis. O Abacuque, ele teve o prazer de participar de um grande reavivamento da nação de Israel. Quando o rei Josias, ele encontra o livro da lei, Abacuque participa, mesmo que jovem, do avivamento que foi promovido pela palavra de Deus na nação de Judá. Haja vista, meus irmãos, que todo avivamento no nosso meio, ele é produzido única e exclusivamente pela palavra de Deus. Não há avivamento que seja produzido pelo homem. Ele é produzido pela palavra de Deus através do poder do Espírito Santo. E o profeta Abacuque, ele também ficou muito triste, porque quando o rei Josias morreu, o seu filho, rei Joaquim, ele não cumpriu os caminhos de seu pai. A Bíblia menciona o rei Joaquim como, perceba, pior rei de Judá, porque ele foi o rei que se distanciou de Deus, trazendo a destruição para o seu povo. Deus levanta Abacuque para profetizar a destruição, muito pouco sobre a destruição. E o livro de Abacuque, ele nos dá uma ênfase muito extraordinária, porque eu olho para os homens de Deus, principalmente, meus irmãos, para quem é pastor, para quem é copastor, para quem é líder, e eu enxergo neles o espírito de Abacuque, porque Abacuque, ele se indignou quando ele viu o declínio da nação. E ele pergunta para Deus, usando as palavras nossas aqui, não dá tempo da gente adentrar mais profundo, mas era como se Abacuque dissesse: o Senhor não está vendo a ruína espiritual do povo? Será que o Senhor tapou os olhos para a ruína espiritual que a nação está indo? Para o caminho da destruição que a nação está indo? E Deus, ele responde a Abacuque mais ou menos assim: Abacuque, fique no seu lugar, porque a obra é minha e o tempo é meu, e eu sei o momento em que eu vou trabalhar. Abacuque, depois do capítulo 1, no capítulo 2, ele muda um pouco a sua opinião, porque na sua indignação, mesmo conhecendo Deus, ele pergunta para Deus o que acontece, e Deus fala para ele: você só precisa falar, porque o efetuar é da minha presença, você só precisa profetizar, porque quem faz ainda sou eu. E Abacuque, quando ele entende isso, no capítulo 2, ele já começa a entender a grandeza de Deus, porque o homem e a mulher de Deus, quando ele é visitado por Deus, automaticamente ele entende a sua pequenez e sabe o tamanho que tem o nosso Deus. No capítulo 3, aqui eu vou concluir em 5 minutos. O Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus, irmãos, ela causa o que na gente? Temor. Por que temor? Porque quando nós somos confrontados pela palavra, nós vemos quem somos diante de um Deus poderoso.
Mas esse temer de Abacuque não é o temer de ter medo da punição, é o temer de conhecer a autoridade de Deus. E o que esse temor causa no coração do profeta? E precisa causar no nosso coração? Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. O temor causa avivamento. E o avivamento, meus irmãos, eu preciso dizer hoje, ele é movimento. Não dá para ser avivado parado. Nenhum crente que é avivado, ele é parado. Nenhum crente que é renovado, ele é parado, ele é estagnado. Ele se envolve com alguma coisa na igreja. Ele quer estar perto das pessoas, produzindo algo bom dentro da igreja. Seja nas crianças, seja na limpeza, seja alguma coisa da igreja, pregando, cantando, levantando a mão, ajudando, estando na EBD. Quem é avivado e renovado quer estar nos trabalhos, precisa estar aqui. Por isso que a gente fica agoniado quando está em casa. A gente quer sair de casa e vir para a igreja. A gente sabe que o nosso lugar não é deitado numa cama, nem sentado num sofá com o controle trocando o canal, ou no Facebook o dia inteiro. A gente mesmo fazendo isso, às vezes o Espírito Santo diz: não, o seu lugar não é aí. Vai para a igreja orar, vai falar com Deus, porque você conhece a Deus e você temeu. Então você precisa ser avivado. Aviva, Senhor, a tua obra. E sabe, lá no final, o Abacuque vai dizer, depois de conhecer a Deus, depois de temer a Deus, depois de ser avivado, qual é o resultado? Ele vai dizer: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam gados, todavia eu, Senhor, me alegrarei na tua presença e exultarei no Deus da minha salvação. O Abacuque nos ensina que você pode plantar e você não pode colher. Você pode preparar o aprisco muito bem para ter gados e no aprisco faltar gados. Você pode fazer tudo certo e às vezes você pode colher tudo errado. Mas o Abacuque nos ensina nesta noite que independente do que aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. Nós enfrentamos uns ainda que na nossa vida. Ainda que Deus não me cure, ainda que Deus não abra a porta, ainda que Deus não salve o meu filho, ainda que eu possa não ter saúde, ainda que eu não tenha oportunidade para trabalhar mesmo querendo, ainda que eu sonhe e não receba, ainda que, o ainda que pode acontecer como não pode. Todavia, acontecendo ou não, a minha obrigação é exultar, se alegrar, porque eu já tenho o presente que eu precisava. Qual? O Deus da minha salvação. Eu não merecia estar aqui, irmão. Rodrigo não merecia estar aqui, mas lá na cruz Deus levou minhas vergonhas, minhas mazelas, meus pecados, meus medos, meus temores, me deu um novo nome, me deu dignidade. Então eu vou adorar, porque o que eu precisava eu já tenho, a salvação na pessoa bendita de Jesus. E o Salmo 46, ele tem algum ainda que lá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem na sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E se eu estou mergulhando nesse rio, se eu estou bebendo nesse rio, se eu me alegro nesse rio, o resultado é que eu não vou ser abalado.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gados, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Todavia nós nos alegraremos no Senhor. Para mim concluir, mundão é terrível. Mundão. Não, tem tanta gente, eu não queria dizer isso, mas tenho que dizer que Deus mandou, sabe? Tem tanto poderoso nesse mundo, tanta gente que é podre de rico, mas quando a angústia chega, o dinheiro dele não é o remédio. Às vezes o jogador de futebol, mas tem tanto dinheiro que ele não tem mais dinheiro para comprar iate, para comprar avião, para comprar casa. Às vezes o camarada, ele é tão poderoso na sua arrogância e soberba, mas quando a luta, a carência bate, o dinheiro não é o remédio, a política não é o remédio, o seu poder aquisitivo não é remédio, a sua posição não é remédio. As alegrias deste mundo não podem transformar ninguém em uma pessoa feliz e completa. Só Deus pode trazer a verdadeira alegria para o coração do homem e da mulher. Só Deus tem o remédio que cura as feridas da alma. Só em Deus nós somos mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus. Então que nesta noite você fique com esta palavra de reflexão. Não há outro caminho, o nosso caminho é Jesus. Não há outro meio, o nosso meio é Jesus. Só Jesus, por Jesus e em Jesus que nós teremos a vitória. Eu agradeço a oportunidade e passo a direção do trabalho para o nosso co-pastor.